Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aparecendo aqui na telinha de vocês para atualizar vocês sobre as minhas leituras de maio. Sim, senhores, maio. Estou atrasadíssimas em colocar aqui nesse meu canal as atualizações da minha leitura, mas tá tudo bem, é assim mesmo, minha vida é desse jeito. Primeiro, se você chegou aqui pela capa desse vídeo, considere se inscrever, curta e compartilha se for o caso você gostar das minhas indicações. Vou falar dos meus livros que li no mês de maio. Se por acaso você leu algum destes livros e gostou ou não gostou, não se acanhe, pode dizer aí nos comentários, porque também é normal você gostar e desgostar de livro, que ninguém é obrigado a gostar de tudo. E é isso, vamos deixar de convencer o besta e vamos falar das leituras. Eu vou começar falando da leitura desse livro aqui, a saga Gulag. Ele é um livreto do Clube de Literatura Clássica e o nome é Saga Gulag, Língua de Serpente. Ele tem apenas 125 páginas. Só que ele é bilíngue, então aí é por volta de 62. A diagramação dele é bem legal, não é uma diagramação ruim. É aquela coisa, livreto, né? Então tem que estar apertadinho, então tá ótimo. Uns 62, 63 páginas de leitura. E não há muita coisa nova, aqui é uma saga islandesa. E não há aqui aquele plot, sabe? O Crônica de uma Morte Anunciada, que você entra no livro já sabendo que tem uma morte e você vai trabalhando no livro, você já sabe que vai morrer. Você fica lendo o livro esperando que não aconteça, que alguém faça dê um aviso que não vai acontecer aquilo ali. Bom, na saga Gulag, Língua de Serpente, não é muito diferente. Nessa saga aqui, a gente já inicia sabendo que uma jovem vai ter um casamento. E você, enquanto leitor, está esperando que não aconteça a profecia, porque é uma profecia na vida dessa jovem sobre o casamento dela. E você, enquanto leitor, espera que isso não aconteça, tal qual você já foi informado no Crônica de uma Morte Anunciada, e você insiste em esperar que não aconteça. E aí, ela toma algumas vias ou vias diferentes, e essa profecia acaba sendo arrastada de volta para a profecia. Outra coisa que tem bem irritante aqui é a submissão da mulher, que ela, enquanto casada, enquanto filha, é submissa ao marido, e depois de casada, ela é submissa ao esposo. E é a coisa mais normal do mundo, pois a gente sabe que durante muitos séculos a mulher ela foi submissa ao pai, submissa ao marido e submissa às leis, e só recentemente que a gente tem, e quando eu digo recentemente é porque é muito recente mesmo, que a gente tem o direito de expor nossas ideias, de falar o que a gente pensa, de dizer nossas opiniões e ter nossas próprias vontades. Na saga Gulag, nós temos a mostra da submissão dela enquanto foi para o marido, o primeiro marido falece, volta para o pai e é submissa às ordens do pai. Na literatura é isso, na vida real é isso também, e também é um bom livro para passar tempo, não espera muita coisa, tá dizendo que vai acontecer e acontece. E aí, continuando a minha saga de ler Shakespeare, eu li Hamlet no mês de maio, em prosa, deixa eu botar aqui, e em peça. E das que li até este momento, Otelo ainda continua sendo a melhor leitura que eu já fiz dessas tragédias de Shakespeare. E, gente, são tragédias mesmo. Todas acabam em tragédia. É impressionante, mas é bem construído, sabe? Hamlet, nós vamos encontrar... Hamlet, é tão bom quando você não sabe das coisas, né? Hamlet, ele é o filho. E a gente entra na história com Hamlet pai morto porque ele foi vítima de traição. Traição de alguém de próximo dele que queria a vida dele. Queria a esposa, o reino, a vida. Sendo redundante, a vida. Ele queria tudo dele. E trai. Aqui em Hamlet, a vida, a peça imita a vida. Eu não sei como é essa frase, mas veja. Hamlet, filho, descobre as artimanhas que rodearam a morte do pai e, com a ajuda de uma companhia de teatro, ele consegue mostrar para o traidor, para o reino que estava assistindo, para a mãe, que ele sabe do que aconteceu. O Hamlet, o pai foi vítima e depois o filho tentaram invalidá-lo, as falas dele, colocando ele como louco. E é uma história interessante. O fim termina
tragédia assim, surreal assim mesmo, sabe? Mas é uma história muito boa, mesmo assim ainda não, na minha cabecinha, não ultrapassa Otelo. Mas também indico, se você não tem a peça... Ah, deixa eu fazer um adendo, gente. Eu olhando a peça tanto de Romeu e Julieta quanto de Hamlet, na tradução do Clube de Literatura, ela é melhor, assim, quando eu digo melhor, é mais compreensível do que a daqui. Mas como eu estou lendo aqui, eu vou terminar lendo nessa coleção e depois, quando eu for fazer uma releitura, eu vou reler pelo Clube de Literatura, porque a leitura lá é mais gostosa. E talvez seja isso, que as pessoas que eu vi dizendo que gostaram muito de Romeu e Julieta leram no Clube de Literatura Clássica. Divagando, né? Um livro que eu até falei da minha empolgação foi Sem Nome, de Wilkie Collins, meu primeiro contato com Wilkie Collins, e agora eu quero ler tudo de Wilkie Collins. Nós temos aqui a história de Nora e da Madalena, que perdem tudo, né, por uma burocracia esquecida de seu pai antes de morrer. Ficam sem pais, duas órfãs, e sem dinheiro, e tem que recomeçar a vida. Só que a Madalena, ela não se contenta com ter que perder tudo, e ela começa a saga dela em retomar tudo que é dela e da irmã dela por direito. E você vai acompanhar, a Nora fica meio apagadinha nessa história, mas você acompanha a Madalena correndo atrás, fazendo peripécias para reaver sua herança, pelo menos a parte que cabe a ela e a irmã dela. E aí tem horas que você fica com raiva da Madalena, tem horas que você acha ela um pouquinho inconsequente, mas aí você, com o passar, com o passar da história, você quer dar um abraço na Madalena, você fica com raiva de quem tá com raiva fazendo mal a Madalena. É uma história bem interessante, é instigante, você começa a ler e não quer mais parar. Sem Nome, de Wilkie Collins. E eu li um livro bem contemporâneo da Nicole, O Girassol e o Amante de Rosas. Esse livro é tão contemporâneo que a gente é acostumado a ler clássicos e aí se depara com um livro que tá mexendo no celular, no WhatsApp, e você, nossa senhora, como foi isso? E é estranho sair daqui pra cá. Mas é gostosa a leitura. O Girassol e o Amante de Rosas. Aí fala a história da Sofia e do Miguel. O Miguel, falando de um jeito bem pejorativo, é o cachorro que não larga o osso. Quando a gente é jovem, a gente tem nossos namoricos, nossos amores, né, de jovens adolescentes. E se você não viveu uma situação dessa, você conhece uma coleguinha que na sua adolescência viveu, ou talvez até que vive até os dias atuais, de que ela quer apaixonada por um cara e esse cara só fica dizendo, não, nós somos amigos e não sei o quê. E do nada ele também dá uma pontadazinha de esperança para que essa sua amiga, ou você, se aconteceu com você na adolescência, ficasse achando que tinha chance desse relacionamento acontecer. Mas aí, e é isso que o Miguel faz, a Sofia é apaixonada por ele, e ele sempre dizendo que quer ser, que é amizade, que não gosta, não sente atração por ela. A Sofia cresce, a Sofia amadurece, a Sofia segue em frente, e aí Miguel se toca que é apaixonado pela Sofia. Só que a Sofia agora já tá em outra vida, em outra vibe, graças a Deus. Aqui a gente acompanha o cachorro que não larga o osso, que é assim que eu chamo o Miguel, que não quer a Sofia, mas que Sofia não queria que a Sofia se relacionasse com outra pessoa. E nós temos a Sofia que cresce emocionalmente, que se depara com amor próprio e segue a vida. É um bom livro para passar o tempo. E por último, não menos importante, nós temos uma história cultural da Rússia, de Orlando Fikes. Essa é da editora Record. Olha, caiu meu marca-página. Gente, esse livro aqui, ele é interessante. Eu comecei a ler ele porque eu estava lendo Guerra e Paz. Aí o que acontece? Se você, adendo aqui, se você não leu Guerra e Paz e você é do tipo de pessoa que não suporta um spoiler, não leia esse livro. Se você não leu Guerra e Paz, se você não leu Ana Karenina, se você não leu alguns livros de Dostoiévski, eu acho que O Jogador, A Casa dos Mortos, não leia esse livro aqui, porque ele vai dizer coisas que acontecem lá dentro. E
Como eu não me importo, eu até gostei. Gostei muito, pois eu estava lendo Guerra e Paz e aí ele contou o que aconteceu com o Andrei e lá vai eu correr atrás, ler para poder chegar no que estava acontecendo com o Andrei. Eu queria entender aquela parte. Aqui, a Guerra e Paz está bem presente nesse livro porque também fala da dança que a Natasha faz aqui, a cultura ali, traz ali a cultura da Rússia, a divisão, o término do império, as casas coletivas. Tem um capítulo aqui que, se você tiver lido o 1984 de George Orwell, você vai se sentir dentro da literatura de George Orwell. Então, é um livro bom. Não ficção, aí você, não ficção, você deve até achar que é um livro chato, mas esse aqui você vai ler que parece um romance assim, da literatura, porque ele é muito gostosinho de ler, ele é bem fluido, vai rápido, claro, como todo livro. Se você está lendo romance, tem alguma parte que você acha chata, cansativa, e tem uma parte boa. E aqui também tem algumas partes que dá uma arrastadazinha, mas é uma ótima leitura. E sem contar que esse livro, ele tem, gente, 880 páginas. Mas observa, cadê aqui? Glossário, parará. Só um minutinho, gente. Fica aí comigo, não sai não. Cadê? Ó, isso aqui não é notas, glossário e tudo mais. Esse aqui, ó, é o livro. Esse aqui, ó, notas de rodapé e tudo mais. Então, 705 páginas só, um livro bem gostoso de ler. Você vai ter um monte de indicação de livros, inclusive eu comprei esse livro aqui, ó, A Trágica História do Dr. Fausto, porque eu vi a citação nesse livro aqui e achei bem interessante. Então, é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de maio. Se vocês gostaram, se de vontade vocês lerem, ou se vocês já leram algum destes livros, não esquece de deixar aí algum comentário. Se não comentar, não tá bom, tá tranquilo, mas não esquece de curtir. Um cheiro para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.